queridos, boa noite, sejam bem-vindos ao Alcance Mais, Curitiba. É um privilégio poder a gente estar juntos aqui, ministrando a palavra e compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E para a gente estar compartilhando a palavra, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Ezequiel 47 e ler comigo do 1 ao 12. Beleza? A gente ama muito vocês. Vamos lá. Essa palavra de Ezequiel, ela fala do rio de cura. E está escrito assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Sublinhem essa parte, que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Algumas versões falam embaixo da soleira da porta, e outras versões falam debaixo da porta. Ali é que nascia a água que saía para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta norte. Olha que interessante, ele me levou pela porta, então ele estava sendo conduzido pela porta norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. Eis que corriam águas ao lado direito. Saía aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados, o que significava 500 metros. E me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mais de 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam de passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a eles se acharão pescadores, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para se estender em redes o seu peixe, segundo as suas espécies. Será como o peixe do mar grande, ou o mar Mediterrâneo, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao ribeiro e às ribanceiras, de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá frutos para comer. Não fenecerá sua folha, não murchará. Não faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela nos cura, Senhor, ela nos fortifica, ela nos leva num lugar mais profundo contigo, Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, nos toma pela mão, agora, em nome de Jesus, e que venha um entendimento mais profundo da Tua palavra sobre nós agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. O que eu acho muito interessante, Ezequiel escreveu, ele teve essa visão, e Deus usou ele era um sacerdote, e Deus usou ele muitas vezes com muitas visões e profecias, e essa visão que ele teve, ela veio para nos fortalecer, ela fala para nós hoje, e o nome Ezequiel, o significado do nome Ezequiel é Deus fortalecerá, e para mim isso profeticamente uma sombra daquilo que Deus já estava fazendo através da vida dele, sobre a nossa vida. E o que eu queria que você, em primeiro lugar, estivesse focando nesse texto, é que Deus está nos dando, através da vida de Ezequiel, essa visão para nós hoje, para nos dar esperanças e entender que o plano que Ele tem para nós, ele é possível de acontecer. Esse rio que ele descreve nesse texto, né, que começa nos artelhos, e vai para os joelhos, e vai para os lombos, e depois eu nado nele. É possível, Deus tem isso para mim. Esse rio, ele não é contra mim, mas na hora que eu entro nesse rio, esse rio me leva, ele me empurra
debaixo dos princípios e da direção de Deus. Então Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos encher do Espírito Santo, Ele quer nos curar das nossas feridas, Ele quer nos levar mais longe, em nome de Jesus. E é nesse lugar que nós precisamos entrar, e é esse entendimento que nós temos, que Deus quer nos tocar, Deus quer nos tocar profundamente, e nos levar num lugar muito mais profundo. Satanás às vezes coloca mentiras na nossa cabeça, ou na cabeça das pessoas. É muito difícil, andar com Deus é complicado. Não é. As intenções de Deus são exatamente de nos fortalecer. Então, em primeiro lugar, tem essa visão: Deus é um Deus bondoso, que quer nos tomar pela mão e nos levar num lugar muito mais profundo, em nome de Jesus. O título dessa ministração, o que eu queria compartilhar com vocês, é O Limiar da Decisão e o Rio de Deus. Onde nasce o Rio de Deus? No primeiro versículo está escrito assim: eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente. Interessante isso. Pensa comigo o que isso significa. Quando eu vejo uma soleira de uma porta, eu vejo que é um lugar de passagem, é um lugar de decisão. Então, quando eu imagino um templo, e uma porta e uma soleira, eu tenho que passar por esse lugar, para entrar nesse lugar, e é uma decisão que eu tenho que tomar, e essa decisão é pessoal de cada um, e essa decisão, ela vai fazer toda a diferença. Então, quando eu tomo a decisão e me aceito a Jesus, eu entro nesse rio, e a água entra nos artelhos, eu já estou entrando nesse rio, já é o começo da minha história, com Ele, e esse é o lugar que Ele quer me levar, em nome de Jesus. E essa decisão, ela é fundamental para que eu firme os meus caminhos e eu entre nesse rio que Deus tem preparado para a minha vida. Uma das maiores lutas que eu vejo assim, em várias fichas de libertação, quando a gente trabalha com isso, é que várias pessoas têm dúvidas: será que eu sou realmente salvo? Será que o Senhor tem o céu para mim? Será que eu vou estar com Ele lá? E eu tenho convicção de que uma das principais causas é a vergonha e a dificuldade de declarar que o Senhor é o teu pastor, publicamente, testemunhando. Porque quando eu testemunho publicamente quem o Senhor é para mim, essa convicção começa a crescer no meu coração e estabelece essa realidade espiritual para que eu entre e caminhe nesse rio com convicção, para que eu possa experimentar aquilo que Deus tem para mim. Como diz a palavra em Romanos 10:10, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Para mim, esse declarando com a boca é o teu testemunho público, é a tua decisão, é a hora que você coloca o pé na água e não interessa o que os outros vão pensar, no seu trabalho, na sua casa, com seus filhos, com seus parentes, onde você estiver, não interessa qual o ambiente. Deus, Ele se alegra quando você confessa com a sua boca, quando você declara que você confia nele, que você crê que ele morreu e ressuscitou pelos teus pecados. E é esse entendimento que precisa ser estabelecido no nosso coração, em nome de Jesus. Então Deus nos chama para a gente se posicionar sempre, sem medo e sem vergonha. A nossa luta, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, que nem diz em Efésios 6:12. Então, na verdade, às vezes aquelas vozes que vêm no ouvido assim, de dúvida, às vezes elas têm que ser expulsas pelas tuas palavras. Então, em nome de Jesus, que essa dúvida saia do teu coração, que essa dúvida, essa tentativa do inimigo de deixar você vacilante, seja quebrado em nome de Jesus. Mas agora eu estabeleço essa decisão no seu coração, né, que você entre nesse lugar com convicção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria eu pesquisei na Bíblia outra história sobre soleira. E eu achei bem interessante. Eu encontrei uma história que eu queria compartilhar com vocês em 1 Samuel 5:1-3. Essa história fala dos filisteus. O que eles fizeram? Há mais de 500 anos, eles pegaram uma pedra, fizeram um ídolo,
esse ídolo, ele tinha um formato de peixe, com metade peixe, metade homem, e eles deram o nome de Dagon. E eles serviam e se prostravam perante esse ídolo. E esse ídolo, eles tinham duas intenções. A primeira era um ídolo que eles declaravam que ele era responsável pelas plantações, porque eles colhiam, né, e pela prosperidade deles. Então era essa a intenção deles. E teve um tempo que eles estavam em luta com Israel, e uma luta muito feroz. E Israel estava perdendo. Israel, eles sempre tinham a arca da presença, que era a presença que eles levavam para todo lugar. Só que eles estavam perdendo, eles estavam em pecados, os israelitas. E aí eles pegaram, e no meio da luta, quando eles estavam perdendo a guerra para os filisteus, os israelitas se lembraram da arca da presença. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram a arca e levaram para o campo de batalha. E nessa história, mesmo levando a arca, eles perderam a guerra. Os filisteus, eles tomaram a arca, levaram para a cidade deles, e aí pegaram essa arca, a arca da presença, e colocaram dentro do templo desse deus Dagon. E na primeira noite que colocaram a arca da presença do lado desse ídolo Dagon, o ídolo caiu, sozinho entre aspas, né? É a presença de Deus, ele se dobrou, ele se caiu. Aí eles juntaram os pedaços, colocaram de novo para cima. Na noite seguinte, ele caiu de novo. E nessa hora, as mãos e a cabeça caíram sobre a soleira. E aí eles tiraram a arca da presença desse templo e devolveram para os israelitas. E até hoje, os filisteus, eles não pisaram mais na soleira da porta por causa desse evento. E no meu entendimento, Deus estava dando uma chance para eles, porque eles foram 2 vezes que esse ídolo caiu. Então era firmemente estabelecido. Deus estava mostrando para eles: Dagon é muito menor do que a arca da presença. Vocês podem se arrepender, se voltem para a arca da presença. Deus estava dando uma chance, mas eles decidiram não pisar mais na soleira da porta. Eles decidiram continuar servindo a um Deus que está quebrado, que está com as mãos quebradas e a cabeça rompida. E o futuro deles, o que aconteceu com os filisteus? Eles não existem mais como povo. Eles foram destruídos pelos assírios. E ao contrário de Israel, que até hoje está aí, vive, né? Está como povo firme. Então, eu vejo um paralelo aqui muito forte. Quando a gente aceita Jesus e a gente traz a presença do Senhor no nosso coração, o que acontece? Todas as influências malignas, ídolos que a gente tinha, começam a cair um por um. E muitas vezes Deus nos mostra alguma coisa sobre mentira, pornografia, tem tantas coisas que podem ser esse ídolo, né? E Ele quebra na nossa frente, Ele nos mostra que aquilo está sendo danoso para nós. E aí a gente precisa tomar uma decisão. O que fazer com isso? Encarar esse problema, esse ídolo de frente, e quebrar e tirar ele fora da nossa vida, para que a gente não tenha o mesmo destino que os filisteus tiveram, que foi de destruição. E todo o povo foi destruído. E outro fato bem interessante é que 500 anos antes desse evento, Sansão, nos últimos dias de vida dele, aconteceu exatamente no mesmo templo de Dagon, né, onde ele estava nos últimos dias, cego, fraco. Ele clamou a Deus pedindo perdão porque ele estava em pecado. E aí nesse momento o Espírito Santo veio sobre ele, ele colocou as 2 mãos sobre as colunas, ele pediu para o servo, e aí nessa hora ele derrubou esse templo, e muitas pessoas morreram nesse evento. Deus estava mostrando para os filisteus que o Deus que eles servem é um Deus que é quebrado, que ele não tem futuro, que não traz destino. E seguindo adiante,
Esse rio de Deus, ele começa nessa soleira. E onde está esse limiar? Onde está essa soleira que eu preciso decidir? Eu queria contar uma história do meu sonho, um sonho que eu tive um período da minha vida. Quando eu tinha 22 anos, eu estava na faculdade, no último ano de administração, e eu estava num período de vida que eu estava passando por muita tribulação. Na verdade, eu me converti com 10 anos, me batizei com 13, e eu buscava fazer a vontade de Deus. Só que com 22 anos, começaram a vir muitas tentações muito fortes na área sexual. Eu não caí, mas as tentações eram muito grandes. Existiam muitas possibilidades e as fantasias estavam crescendo na minha cabeça, no meu coração, e estavam me inflamando por dentro. Chegou num ponto que eu comecei a clamar: Deus, eu quero te seguir, mas assim eu não consigo. Do jeito que está, não dá. Eu não sei o que fazer. E eu comecei a buscar a Deus. E aí eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi uma estrada. E nessa estrada eu cheguei numa encruzilhada. E nessa encruzilhada tinha uma estrada, um anjo bem na encruzilhada. E tinha um caminho estreito e um largo. E aí o anjo me perguntou: em qual caminho você quer andar? Aí eu falei: não, eu quero ir no estreito, mas eu não consigo. Aí o anjo falou para mim: você precisa do batismo com o Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E aí eu acordei. Aí eu falei: o que é isso? Eu não sabia, eu não tinha ouvido muito falar sobre Espírito Santo, batismo. E eu comecei a orar. Ia atrás. E aí aconteceu uma coisa bem interessante. Eu fui num aniversário. Esse aniversário é de um primo meu. Eles foram dançar lambada. E eu não danço lambada, não levo jeito para isso. E lá eu conheci a minha futura esposa, a Angélica. Aí a gente começou a conversar. A gente ficou a noite inteira conversando. E ali eu abri meu coração e ela começou a compartilhar comigo aquilo que o Espírito Santo tinha feito com ela, em relação ao batismo, em relação às decisões que ela estava experimentando, né, com Deus, aquela novidade de vida que estava sendo gerada no coração dela. E aí eu falei: eu quero isso. Eu quero orar em línguas. Eu quero buscar mais profundamente a Deus. Eu quero andar os caminhos do Senhor. E foi interessante. Eu jejuei 2 dias. No segundo dia, no terceiro dia de madrugada, eu estava 5 horas da manhã, mais ou menos, orando para Deus. E aí eu falei: Senhor, eu quero orar em línguas. E aí de repente me veio umas palavras assim estranhas na cabeça. Eu pensei: eu estou inventando isso tudo. Aí me veio uma coisa no coração assim: se eu estou inventando, então eu vou inventar para Deus. E aí eu comecei a orar em línguas. E aí começou a acontecer as mudanças na minha vida. Aí o Espírito Santo começou a ministrar mais profundamente. Então eu tomei decisão de combater o pecado. Eu fui atrás daquilo que Deus tinha para a minha vida. E aí as coisas começaram a mudar, a gerar vida. E acabou a faculdade. 1 semana depois, uma das meninas veio me procurar lá em casa. Eu estava lavando o carro na frente, eu estava de calção, bermuda, bem sujo. E ela veio toda bonita, toda sensual. E na hora, o Espírito Santo falou para mim assim: foge. E eu pensei: meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? E ela realmente desceu do carro, veio na minha direção e me convidou para sair. E aí eu, com aquela convicção, com aquela voz que veio para mim, na hora, eu coloquei o balde e a mangueira e as coisas que eu estava lavando no carro para dentro, fechei o portão, falei para ela: olha, a primeira desculpa que me veio na cabeça, eu preciso ver a minha avó que estava no hospital, e estava mesmo. E aí ela falou: mas leva esse presente. Aí ela me deu um presente, um pacote assim, peguei, pus no carro e saí com o carro. Aí andei algumas quadras, e aí foi assim, eu senti: para o carro, parei, abri o presente. Era um perfume do Boticário, bem caro na época, 1990, faz um tempão já. E aí o Espírito Santo me falou, aí eu: quebra. Aí eu olhei para o lado, eu vi uma parede grande assim de cimento, bem cru assim a parede. Peguei aquele vidro e quebrei aquele perfume. E na hora eu senti um alívio. Parece que saiu uma
uma coisa nas minhas costas, um peso, um laço que saiu. Foi assim tremendo o sentimento que me deu. E foi a primeira luta espiritual mais assim que eu tive vitória, que eu senti a graça de Deus sobre mim, sendo orientado pelo Espírito Santo. Então esse é o lugar que Deus quer nos levar. E é por isso, e é por causa disso que João 7, 37, 39 começa a se tornar uma realidade no coração daqueles que temem e que odeiam o pecado. Que está escrito assim, que dos rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. E esse rio começou a brotar de dentro de mim. Nós somos templos do Espírito Santo e precisamos cuidar de nós mesmos. Nós não pertencemos mais a nós mesmos e precisamos odiar o pecado. Esse rio, quando a gente começa a andar nele, tudo muda, tudo frutifica, tudo cura, restaura. Mas esse processo a gente precisa querer entrar. Ele tem um preço e é uma decisão diária. Eu acho que essa é uma questão chave para cada um de nós. Essa decisão de todo dia levantar e buscar o Pai, ter o meu tempo com Deus, estabelecer as minhas alianças, estar longe do pecado, colocar os meus relacionamentos, o meu trabalho, tudo que está em volta, todos os ambientes onde eu vivo e convivo, decidir trazer a presença dele, de Deus, sobre todo lugar, em nome de Jesus, para que os frutos venham, para que a cura venha, para que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. Em Apocalipse tem um rio que é descrito que é muito similar, que é a 22:1-5, que fala que esse rio ele vem do trono de Deus. Só que ele tem um detalhe que ele coloca que eu acho que é bem interessante no versículo 4, que fala assim: verão seu rosto e seu nome estará escrito na testa de cada um, e não haverá noite, não será necessária a luz de lâmpada nem luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão sobre o tempo, para sempre. Então o nome estará escrito na testa de cada um. Exatamente para mim, essa ideia de estar escrito o nome na testa, exatamente aqui está o pré-frontal no meu cérebro, e aqui eu decido andar com Deus, e aí essa realidade espiritual entra em mim, mas esse nome tem que estar evidente, essa decisão tem que estar bem clara no meu coração. Em Ezequiel 9, 3, 6, tem um texto que chama bastante atenção no versículo 4. Ande pelas ruas, no 3, vamos começar. Então a glória do Deus de Israel se levantou no meio dos querubins, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. O Senhor chamou o homem vestido de linho, que carregava o estojo com material de escrever. Ele disse: ande pelas ruas de Jerusalém e ponha o sinal da testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. E em seguida ouviu o Senhor dizer aos outros homens: sigam-no pela cidade e matem todos cuja testa não estiver marcada. Não mostrem compaixão, nem tenham piedade, matem todos, idosos, jovens, meninas, mulheres e crianças pequenas, mas não toquem naqueles que tiverem o sinal. Comecem aqui mesmo, no templo. E eles começaram pelos 70 líderes na entrada do templo. É muito forte essa expressão: põe um sinal na testa de todos que choram e gemem por causa dos pecados detestáveis cometidos em sua cidade. A gente se acostuma muito rápido com o ambiente onde a gente está. E os pecados acabam se tornando normais, né? O roubo, a mentira, a pornografia, todas as coisas, parece que tudo fica normal, mas não é normal. Não é normal. Deus quer nos colocar uma marca na testa. Deus quer fazer com que a gente entre num lugar, que a gente decida odiar o pecado. É não aceitar nas nossas vidas, lutar com todas as forças para que essa influência não entre na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração. Essa foi a marca que Ló recebeu na vida dele. Se a gente lê em 2 Pedro 2, 7-9, está escrito assim: em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada
pela maldade que via e ouvia todos os dias. Interessante, ele vivia em Sodoma, ele gostava, eu acho, da casa dele, onde ele morava, senão ele tinha saído de lá antes, né? Mas a sua alma era atormentada pela maldade que ele via e ouvia todos os dias. E por isso ele é citado aqui. Por isso que Deus tirou ele de Sodoma quando ela foi destruída. Né? E eu vejo Sara ao contrário, né? Que se transformou numa estátua de sal. Ela olhou para trás como se tivesse com saudades daquilo. Como se ela não estava se sentindo atormentada por aquilo que ela viu acontecer na sua volta. E todas as vezes que aquilo que está na nossa volta começa a ficar normal para nós, então eu começo a flertar com essas coisas. Essas coisas começam a se tornar possibilidades no meu coração. E aí a minha decisão ela é enfraquecida. Eu não experimento mais o rio de água viva que Deus tem para mim, a vida que Deus tem para a minha vida. O amor ao nosso Deus tem de ser tão grande quanto o nosso ódio ao que Ele odeia, o pecado. Essa é a marca e o diferencial de que você realmente pisou no limiar, que você tomou essa decisão, que você se posicionou. O que faz transbordar rios de água viva e tirar toda a mágoa, toda a má água, toda a influência negativa que vem de fora. Deus nos convida, Deus nos chama a viver de uma forma totalmente diferente, a realmente entender o que está acontecendo na nossa volta, nos ambientes onde a gente está, e decidir odiar o pecado e andar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. E é interessante de perceber, eu sinto assim que o Espírito Santo ele não é bruto, ele não é, como é que se diz, ele nos leva aos poucos, né? Essa caminhada, essa jornada, o que acontece? Ela começa nos artelhos e vai até os joelhos, e o Espírito Santo ele vai nos mostrando, olha, isso precisa mudar, essa parte precisa ser curada. E aí cada vez que eu tomo uma decisão, eu dou mais um passo adiante, mais profundo, porque o sonho de todos nós é nadar no Espírito. Mas isso não acontece de uma hora para outra, é um processo, é uma caminhada. E Deus nos convida para esse lugar, porque Ele tem o melhor preparado para nós. E é esse o lugar que Ele tem para nós, e o diabo quer nos roubar isso, ele quer nos destruir. Mas nós temos o nosso Deus, e com Ele nós somos mais que vencedores. E Ele nos ajuda a manter as nossas decisões e entrar nesse lugar com força, com convicção. E em vez de você ser influenciado, ou nós sermos influenciados pelos ambientes onde a gente entra, nós começamos a estabelecer a autoridade de Deus em todos os lugares. E trazer a presença de Deus, e trazer a vida de Deus. E aí começa a fluir de nós um rio de água viva que toca muitas vidas. E é esse o lugar que Deus tem preparado para mim e para você. O Senhor Jesus, Ele fez tudo maravilhoso. A palavra dele é linda, ela é muito poderosa porque Ele traz vida sobre nós. Eu quero orar com vocês, e eu queria colocar esse desafio para você. Tem decisões que você deixou de tomar? Às vezes esse rio, a gente para num ponto e não segue, não tem coragem de enfrentar algum problema. Se é a mentira, se é a pornografia, não sei, se é alguma outra coisa. Então, existe um lugar de cura. Procura o seu líder, ou procure uma pessoa, um homem de Deus, confesse, ore junto, enfrente e decida vencer, decida quebrar os ídolos que te incomodam, que te roubam aquilo que Deus quer estabelecer no teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu queria te convidar, coloca a mão na sua testa agora e declara comigo: eu declaro, eu decido, eu quero servir ao Senhor, não interessa o custo. Senhor, toma a tua mão e marca a minha testa, Senhor, com a tua marca. Me ajuda a decidir e a ficar firme nos caminhos que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, toma-me pela mão direita e me puxa, me leva
para esse rio que o Senhor tem preparado para a minha vida agora, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que esse rio cura, transforma. Senhor, em nome de Jesus eu declaro, Pai, que eu recebo essa cura, eu recebo essa vida, Senhor, na minha vida, na minha casa, Senhor, em nome de Jesus, em todos os ambientes onde eu entrar, Pai, em nome de Jesus. Senhor, vem e estabelece uma nova realidade espiritual na minha vida agora, em nome de Jesus. Que venha uma convicção que só o Espírito Santo pode dar no meu coração, em nome de Jesus, para que eu possa caminhar nesse lugar, em nome de Jesus. Senhor, gera vida, Senhor, e toda morte eu ordeno que saia agora, toda indecisão eu quebro agora em nome de Jesus. Senhor, eu coloco o capacete da salvação e declaro, Pai, o meu futuro está nas Tuas mãos. Senhor, eu decido crer, eu creio em todo o meu coração que o Senhor está comigo, que o Senhor me ama e que o Senhor tem um propósito para a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa palavra, seja fortalecido no Senhor, entre naquilo que Deus tem te tocado e te direcionado, porque com Deus é possível todas as coisas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus enche o teu coração agora com a presença dEle, a tua casa, que o Senhor possa renovar suas forças, em nome de Jesus, e uma nova realidade espiritual seja estabelecida na sua vida. Diga comigo agora, eu declaro de novo, eu sou do Senhor Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um abraço.